Bom dia a todos, feliz sábado. Bom dia, crianças. Hoje eu vou contar uma história muito bonita de um milagre. Eu imagino que todos vocês aqui já andaram no avião, não é? Porque moram numa ilha, todos aqui já andaram no avião. Quem gosta de andar no avião? Então, eu trouxe aqui um aviãozinho. Mas essa história é sobre o Dr. Mark e sobre um milagre que aconteceu. Eu vou até mencionar aqui, quando nós estávamos voltando agora das férias do Algarve para cá, a Isabela disse-nos assim: mãe, eu quero que esse avião não vá para Madeira, mas eu quero que ele vá para o Brasil. E o pai disse assim: então, ora, filha, quem sabe o avião seja desviado para o Brasil. Mas não aconteceu. Mas hoje eu vou contar uma história de um milagre muito grande. O Dr. Mark, ele era um médico oncologista. Oncologistas são os médicos que cuidam do cancro. E era um médico muito renomado, muito famoso nos Estados Unidos. E ele teve que fazer uma viagem de avião para uma conferência onde ele ia receber um prêmio especial, porque ele era um médico muito famoso. E lá ele pegou, então, o avião, mas o tempo não estava muito bom. Estava uma tempestade, começou a chover, e depois que eles estavam apenas 1 hora de voo, o piloto teve que fazer uma aterrissagem no aeroporto mais próximo, porque eles não podiam continuar a viagem. Estava muita chuva, muito vento, uma tempestade. E aquele médico disse: não, mas eu tenho que chegar ao meu destino. Então, ele alugou um carro e colocou ali o GPS e começou a conduzir para ir para a sua conferência e receber o seu prêmio. Só que a tempestade estava muito, muito, muito forte e a internet caiu e ele não conseguia mais ver o GPS. E ele continuou a conduzir por 2 horas. E, depois de 2 horas, ele percebeu que ele estava completamente perdido e não sabia para onde ir. Ele já estava num lugar assim que era só campo, só via mato, não havia cidade, ele não sabia onde ele estava. E ele já estava muito cansado, com fome, e percebeu que não ia conseguir chegar ao destino dele, não havia mais tempo. E ali ao longe ele viu uma casinha bem simples, assim, no meio da zona rural ali. E ele falou: eu vou até ali, era a minha única esperança. E ele foi conduziu até aquela casa, bateu a porta, e uma senhora abriu a porta. E ele disse: olha, boa noite, senhora, eu estou a conduzir e estou perdido e não tenho onde passar a noite. Será que a senhora poderia me deixar usar o telefone, porque o meu telemóvel já não tenho mais bateria, não tenho o GPS. E a senhora, claro, uma senhora muito gentil, disse para ele entrar e disse assim: olha, senhor, eu não tenho telefone, nós não temos telefone aqui, mas o senhor pode passar a noite aqui. E ela também ofereceu um chá quentinho para ele, uma refeição, porque ele já estava com muita fome. E ela disse assim: olha, senhor, com licença aqui, agora eu vou orar. Então, enquanto o senhor estava ali a comer a sua refeição e a tomar o seu chazinho, ela foi ao pé do berço do seu filho que tinha ali, se ajoelhou e começou a orar. E ela orou por bastante tempo, enquanto aquele senhor estava a comer, ele começou a observar. E ele viu que aquela senhora estava a chorar. E ele pensou assim, ele começou a se emocionar em ver aquela senhora orando e chorando. Quando a senhora tinha dito assim para ele, esqueci de um detalhe importante. Quando a senhora disse que ia orar, ele disse assim: a senhora vai orar? Eu não acredito em Deus, eu acho que isso é tudo besteira, disse para ela. Mesmo assim, ela foi orar. Então, quando a senhora voltou da oração, né, para se despedir do senhor, que ele ia dormir, ele disse assim: olha, com licença, eu não quero ser muito intrometido, mas eu poderia saber por que a senhora está orando dessa forma, está chorando, emocionada, o que acontece? E ela disse assim: olha, eu estou orando porque esse daqui é o nosso único filho. E ele tem uma doença muito grave. E só existe um médico que pode curá-lo, que pode operá-lo. E esse é o Dr. Mark. Só que nós não temos dinheiro e nem temos condições de falar com esse médico. Por isso eu estou orando para Deus fazer um milagre. E aquele médico falou: nossa, eu não acredito. E ele disse: eu sou o Dr. Mark. E ele falou assim:
então o seu Deus é verdadeiro. Porque ele contou toda a história para ela, que ele ia para um congresso, e o avião não pôde continuar, e ele se perdeu e foi parar naquela casa. E aquele médico, a partir daquele dia, passou a acreditar em Deus, porque ele falou, não tem outra explicação, senão eu estou aqui porque Deus me trouxe aqui. E ele programou a cirurgia daquele menino. Aquele menino foi operado, se recuperou e ficou muito bem, graças a Deus. Então, nós podemos saber que nós temos um Deus maravilhoso que responde às nossas orações. E, se for preciso, Isabela, ele pode desviar o avião, tá bem? Nessa circunstância, Deus achou que não era o melhor, não é? Por isso nós viemos para cá. Mas Deus responde às nossas orações. E nós temos que ter fé e orar a Ele, tá bem? Então, agora vocês vamos orar e vamos agradecer a Jesus, porque Ele faz milagres, tá bem? Vamos orar? Querido Jesus, muito obrigada, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e que ouve as nossas orações, Pai. Que o Senhor também possa fazer um milagre na vida de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, amém.